Agora sim. Boa noite a todos, queridos amigos, membros da Fundação Rio Grande do Sul e convidados. Muitos de vocês já me conhecem, mas alguns talvez não. Sou Renan, membro do conselho e assistente executivo da Fundação, e estendemos a todos nossas cordiais boas-vindas a esta conversação sul-americana indispensável. Vamos ter o privilégio de ouvir a Romana Remor, presidente da Fundação Roble del Sur. Antes de começar, quero agradecer a Álvaro Martínez, que é o presidente do capítulo uruguaio da Fundação, e Daniela Quintana, secretária executiva da Fundação, que estão nos ajudando com a tradução para o espanhol. Ah, vou só dar um aviso em espanhol. Se alguém não está escutando a tradução, necessita ajuda, pode avisar no chat. Vamos explicar como activar, mas é muito fácil. Também quero lembrar que essa reunião está sendo gravada e depois vamos disponibilizar um vídeo no canal do YouTube do Seminário Sul-Americano. Romana, depois da apresentação dela, nós vamos ter um tempo para responder perguntas, porém talvez não haja tempo para responder todas as perguntas. Então, pedimos que quem tiver alguma pergunta possa escrever no chat e no final vamos resumindo as perguntas por temas para respondê-las. Vamos então começar com a apresentação sobre nossa oradora esta noite. Vou passar o tempo para nosso amigo Gileno. Deixa eu colocar aqui para que ele possa compartilhar também. Agora sim, Gileno, acho que agora você consegue compartilhar a tela. Muito bem, meu amigo Renan e queridos amigos da Roble, espalhados aí por toda a América do Sul. Vamos ver se funciona aqui agora o compartilhamento. Fui incumbido então de fazer essa apresentação inicial da Romana e abre então essa conversa indispensável dela, né, enquanto presidente do Conselho da Roble, com todos vocês aí que integram a fundação. E nós achamos por bem, ao invés de partir para um texto produzido por nós sobre a Romana, usar de uma publicação bem recente, esse Vamos a livro usar una publicación reciente de um de este jornalista libro que ya está. muito conceituado lá da cidade de onde ela é, que é também a base eleitoral dela. Ele se chama João Paulo Messer, e ele, há coisa de 3, 4 meses atrás, lançou esse livro, então, que resume 20 anos de carreira jornalística dele. Ele é um dos principais radialistas lá da região sul de Santa Catarina e é também articulista, né? Escreve também colunas sobre política em vários jornais da região, periódicos lá da região. E nesse livro, já que se tratavam de 20 anos de carreira, ele decidiu escolher 20 personalidades que marcaram na política e na economia, né, a história recente do sul de Santa Catarina, né, o estado de onde a Romana é. E uma destas 20 personalidades foi, então, a própria Romana. Então, eu vou usar das palavras do João Paulo, né, o que ele fala sobre ela, como jornalista, né? E eu diria que, embora ele atue em meios de comunicação que são ligados a um adversário político da Romana, portanto, né, isso dá a ele uma certa isenção para falar sobre Eso ela, le né? da a él A un. gente acredita que é uma visão bastante verdadeira, muito bem escrita Creemos que su sobre visión a es trajetória da bastante verdadera, Romana. muy bien escrita sobre la trayectoria de Romana en la Dessa política. primeira página, Así depois eu que vou pular para a última, tá bom? Então, ele começa dizendo o seguinte, que em 12 anos de atuação política dela, né, entre 2000, o ano 2000 e o ano de 2012,
foram 6 eleições que ela disputou e apenas um mandato integral. É uma história de muitas lutas, de dificuldades, recheada, né, de muitos desafios e de cicatrizes que ensinaram, né, um pouco mais de uma década. Tem uma manchinha ali, não estou conseguindo ler bem, mas enfim, muito sobre a vida dela dedicada à gestão pública, né? Sem descartar o retorno à vida pública, Romana Remor hoje é uma empresária no setor de alimentação saudável, mas não passa um dia sem lembrar ou ser lembrada pela passagem que ela teve na política de Criciúma, que é a sua cidade natal. Agora, então, no segundo parágrafo ali. Sua aparente fragilidade física, de voz tenra e macia, construiu uma líder política gigante, dona de um discurso que inspira e ecoa muitos anos depois de ela ter trocado a agitada atividade política pela cadenciada vida empresarial. Como planejado desde após a eleição à prefeitura de Criciúma em 2012, dedicou-se com o marido e maior Se apoiador dedicó con su esposo y mayor à atividade apoyo empresarial no município de a Palhoça, su actividad empresarial seminário en el sul-americano ano municipio de passado. Palioza, donde fue nuestro Metade da seminario família sudamericano el año segue viva pasado. em Criciúma, inclusive a sua El resto mãe, de su familia Maria Amparo sigue viviendo Remor, en e o irmão Júlio Criciúma, Remor, que sempre foi su o seu madre y articulador su político e hermano Julio coordenador Remor, que siempre campânile. fue su articulador Essa político y Romana su coordinador de era campaña. poderosa, Ella es conocida como la romana del desde Fusca 2000, quando foi candidata a Rosa, prefeita. Em 2002, desde el 2001, cuando fue candidata. deputados do Brasil, fez 56.000 votos, ficando na Ella tuvo liderança do 56.000 município votos e y pelas quedó como primer circunstâncias suplente. eleitorais, né, Por las terminou circunstancias nunca electorales en aquella prefeita época, ella naquela ocasião. nunca asumió un cargo en Em ese entonces. 2004, foi candidata a En 2004 ella fue vice-prefeita, candidata a junto a Ride, que era o candidato a viceprefeita prefeito, sem sucesso. como Em junto a 2006, em Altair agosto, Giudi nasceu a y no filha tuvieron Martina, éxito. En desistente 2006, en pela agosto, violência nació su hija política. Martina. A En grande ese año vitória ella nas no urnas disputó ninguna ocorreu em elección. 2008, La gran victoria ocorrida em ocurrió en el Palhoça, onde ela se 2008, elegeu vereadora, né? cuando ella Não só disputó venceu, como la fez uma Cámara das Municipal de melhores Criciúma. votações registradas no No legislativo da solamente cidade, ganó esa elección, credenciando-a sino como fue una de las como mejores vereadora, votaciones registradas en el comandando seu partido na legislativo en época, esa que ciudad. não tinha nela a candidata preferida. O mandato de 4 anos, né, como vereadora, foi o mais intenso para ela e um dos mais marcantes entre todos os vereadores que já ocuparam cadeira naquele plenário. Mandato marcante pela dedicação exclusiva, pelos embates épicos, Su técnicos, mandato fue marcado por la dedicación exclusiva, pela bandeira da por transparência e pelo poder de por las mobilização em luchas torno das épicas, pautas. por la Vitória bandera de la parcial na transparencia. eleição de deputada federal em 2010, Tuvo una victoria quando parcial en la ex-presidente elección del Gleisi Hoffmann 2010, cuando una vez más tornou-se suplente de deputada federal, subida a su Fusca diferente da Rosa, primeira fue eleição elegida para suplente deputada como federal. diputada federal. Desta vez Diferente ela a su ocupou primera a elección, cadeira na Câmara Federal, esta vez ella ganhando sí a ocupó confiança do su PMDB, lugar en la Cámara passando Federal, então ganando la a confianza porta-voz de su depois partido, que el seu PMDB. partido andava flertando com os seus adversários políticos, o então prefeito Clésio Salvaro. Por esse mandato En parcial ese como mandato deputada federal, parcial, ela está eternizada Romana na está galeria de eternizada deputados en la federais do galería de Congresso las Nacional. diputadas federales A del Congreso inspiradora Federal. atuação no Parlamento La Municipal inspiradora actuación en el empurrou-a Parlamento a disputar Municipal a la prefeitura em empujó para 2012, la de novamente, né? E disputar focando la salvar o que prefeitura en el tinha año altos índices de 2012, aprovação. Então, ela quis intentando salvar porque tenía agarrar, grandes que se não índices de tivesse sucesso, aprobación. o que era quase uma certeza, Entró en esa avaliaria, lucha né, um intervalo à vida pública. después de Se em 2000 avaliar con su entrou familia. porque o seu partido não tinha Si en el año opções 2000 e sem entró saber muito bem en la o que disputa porque su buscar partido no tenía para opciones, governar, em 2000 en 2012 ella fue candidata legislativo por municipal, defender de pessoas e partidos, né, que convergiam el nesse legado sentido. dejado por la E aí actuación de ella en la ela Cámara não se elegeu e foi o que Municipal. aconteceu. Então, após 12 anos de intensa atividade política e 6 eleições, Luego de 12 decidiu años seguir na de política por uma intensa temporada, actividad política, tendo ella sido ainda decidió secretária de dejar Estado da Ação su carrera Social de Santa política, Catarina. pero aún Durante fue o governo da secretaria Tupinambás. social del estado de Santa Então, vamos Catarina. lá já para a parte final do artigo. Esse faz, então, um histórico
Vamos a saltar para la parte final del artículo. onde ele trata mais das conclusões, né? Então, ao reviver os momentos de sua carreira, lá no final dessa página ali à esquerda, donde el periodista trata un poco más de las conclusiones. Al reviver estos momentos de su carrera, quedan evidentes las conclusiones, como la que la ingenuidad la hizo comenzar gigante al entrar en una elección en que no tenía idea de las dimensiones, como la del 2000. Confiesa años después que solo fue candidata porque nadie más del partido estuvo dispuesto a ser candidata. El error de ser candidata en el foi aceitar, mesmo que sob a estranheza e até suspeita de alguns, o convite para se transferir ao PMDB. E ele termina dizendo o seguinte: sem redes sociais. El periodista termina diciendo lo siguiente: sin redes sociales, 2 décadas antes de las redes sociales comenzaran a decidir las elecciones, Romana luchó con armas que él llama de medievales, comparadas con las de las elecciones actuales. En el año 2000, por ejemplo, ella dejó de ser electa prefeita por algunos comentarios en las elecciones. Esos comentarios hoy fácilmente podrían ser destruidos por las redes sociales. Fuera eso, la lucha desigual por el poder económico y la máquina partidaria de otros partidos, hoy sería fácilmente combatida con las herramientas tecnológicas que tenemos. Eso sin contar que ella, la militancia que ella tenía en la época, tenía un perfil que hoy en día se da muy bien en el campo de las medidas digitales. El último párrafo termina: en la época en que la internet no tenía ninguna influencia en las elecciones, Romana hizo de su Fusca su auto, a su propia red social. Su discurso y sus banderas viajaron embarcados en ese auto, que era el más amado de Brasil. Usando las palabras de este periodista, en este libro que fue publicado recientemente, en el cual él habla sobre diferentes personalidades de la región sur de Santa Catarina, y Romana es una de ellas. Es así que nosotros abrimos esta conversación indispensable. Buenas noches. La palabra a Romana. Deixa eu testar aqui o som. Eu vou trocar. Vou pro computador. Uhum. Então, muito bom estar aqui com vocês. Eu e o Gileno. Hoje estamos em Curitiba com a Martina. Nós viemos ao templo, a gente fica amanhã por aqui. Então, é muito especial, né? Na véspera da Páscoa, poder fazer hacer conversa indispensável com vocês. esta conversación indispensable con ustedes. Y así recordamos que este 2 conversas indispensáveis, em janeiro, em fevereiro e agora em março. E essa é uma das nossas metas esse ano, que todos os meses nós possamos ter uma conversa indispensável dentro dos temas que são importantes para a missão da Fundação. Então, é um privilégio para mim poder estar hoje com vocês, até porque no Seminário Sul-Americano de 2023, eu não tive a oportunidade de falar do meu painel, porque faltou tempo, a programação estava muito extensa. Então, eu acabei abrindo mão, né? E fiquei muito feliz quando o Renan trouxe a ideia de eu poder, então, compartilhar algumas ideias hoje com vocês. E ainda mais sobre um tema que, para mim, sempre foi diferente de atuação profissional. A atuação na vida pública e a participação cidadã
elas nunca foram atividades que eu encarava como atividade profissional, mesmo tendo tido uma formação acadêmica que, de certa forma, me preparava para a vida pública. Mas, ainda assim, para mim, era uma preparação que não era para uma profissão, era para uma missão, era assim que eu entendia. Então, eu vou começar aqui falando, eu não vou falar da minha história, eu vou já compartilhar aqui a tela com vocês, e eu não vou começar do início, né, de quando eu ingressei na vida pública, como foi essa transição. Essa história um dia eu vou contar para vocês, em uma outra ocasião. Foi muito diferente, muito inusitada também, e muito improvável, porque, só resumindo, né, para não me estender, eu tinha o desejo de servir as pessoas desde pequena, adolescente. Então, eu tive a oportunidade de estudar na BYU, Ciência Política e Economia Internacional, e depois fiz um mestrado em Administração Pública. E durante o período de graduação e mestrado, o meu desejo só crescia de um dia poder colocar aquelas coisas em prática e servir as pessoas. Mas eu era uma política improvável, porque eu não tinha dinheiro, eu era jovem, eu era mulher, eu não era de nenhuma família tradicional, e o estado aqui onde eu vivo, né, em Santa Catarina, no Brasil, e o Brasil, né, naquela época, era muito de famílias políticas tradicionais, especialmente no meu estado. E eu não pertencia nem a um partido político, assim, eu não tinha liderança dentro de um partido político. Então, era muito improvável que um dia eu pudesse ingressar na vida pública. Mas eu nutria aquele sonho, e o Senhor sabia que eu tinha aquele desejo. E aí, um dia eu vou contar para vocês como isso aconteceu. Mas aconteceu. Então, eu vou pular aqui um tempo entre a minha graduação na BYU e a minha primeira eleição, que foi em 2000. Eu vou pular para 2008, que foi a primeira eleição, quando finalmente, depois de 8 anos, eu tive êxito em me eleger vereadora da minha cidade natal, que é Criciúma, que na época era a 4ª maior cidade do estado de Santa Catarina. Antes de me eleger, no entanto, vocês estão vendo a minha tela aqui? Ótimo. Antes de ser eleita, no entanto, deixa só. Eu fazia muito trabalho voluntário, né? Então, a cidade de Criciúma tinha muitas inundações quando chovia, por problemas de drenagem pluvial e falta de planejamento urbano. E muitas partes da cidade ficavam debaixo d'água. Então, fosse pela igreja, né, os projetos da igreja, ou mesmo o trabalho voluntário com algumas comunidades, né? Então, eu estava já, de certa forma, envolvida, né, com a comunidade. E isso é uma coisa muito importante para quem tem o desejo de servir na vida pública. Finalmente, aqui é um diploma de quando eu fui eleita vereadora. Então, eu disputei 3 eleições. Para prefeita de Criciúma foi minha primeira eleição, depois vice-prefeita, foi a eleição que eu, talvez, se o tempo voltasse, eu teria tomado outra decisão de não disputar. E em 2006, deputada federal, que foi a primeira eleição para deputada federal, que eu cheguei muito perto, fiz 56 mil votos e precisava de quase 57 mil para que eu fosse eleita, né? Então, o Brasil tem um sistema um pouco diferente. Outros deputados federais do estado de Santa Catarina
se elegeram com menos do que a minha votação, menos do que 56 mil votos, mas foi por conta do partido. Então, só para dizer, né, que nesse período de 8 anos, assim, eu não fiquei sonhando em um dia poder servir na vida pública. Eu me envolvi muito com projetos sociais, instituições, fui voluntária, né? Além das atividades da igreja. Então, eu tive uma participação cidadã, eu participava da vida da cidade, né? Eu estava presente nos espaços onde eu poderia estar. Tanto para que um dia eu pudesse construir esse caminho político, mas também não era só pelo futuro, ela era pelo presente, porque do presente aquilo já representava uma participação cidadã, né? Então, às vezes a gente espera por uma grande oportunidade, mas no seminário sul-americano ano passado, o Elder Christofferson falou algo que eu lembrei agora, ele disse: façam o que vocês puderem. Então, se vocês têm o desejo de servir na vida pública, façam o que vocês podem agora, sendo voluntários ou participando de uma associação, de um grupo de voluntários, de uma instituição que se envolve, né, com a sociedade de alguma forma. E contribuam onde vocês puderem, como vocês puderem agora. Porque assim vocês já terão a oportunidade de levar valores cristãos, os valores da restauração, né, para que beneficie a sociedade agora, tá? Então, essa eleição foi de 2008, foi realmente, assim, muito marcante, né? Eu fiquei muito sensibilizada, porque eu fiz uma campanha sem dinheiro contra a liderança do partido na época, né? Por conta de alguns dos meus valores, a gente estava assim em dissintonia, né? Havia um desencontro e eu fiz a segunda maior votação da eleição e a terceira da história da cidade. Foi uma votação muito forte. E a apuração da eleição, então aqui eu vou falar sobre um dos valores, né? Coisas pequenas e simples, né? Eu vou dar um exemplo de algo que foi mais visível, né? Onde eu pude aplicar os valores cristãos, mas também houve oportunidades ao longo da minha trajetória na vida pública em pequenas coisas, em momentos que poderiam passar despercebidos, eu também pude aplicar os valores cristãos e da nossa fé, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, as eleições no Brasil, elas acontecem aos domingos, e a apuração dos votos é aos domingos, e é sempre quase conferência geral, né? Então, quando eu fui candidata a vereadora, de novo, era outra eleição, né? Outro dia de eleição, de votação, que caía bem numa conferência geral. E eu ia para a igreja nesse dia, né? Eu votava, então, muitos apoiadores que não eram membros da igreja, eles ficavam nas urnas, né? Cuidando e recebendo as pessoas, porque é assim, as pessoas que atuam, né? Os voluntários, que trabalham por algum candidato, participam do processo político, eles vão todos para a rua, né? Ficam perto dos locais de votação e depois termina às 5 horas da tarde a votação e aí começa a apuração dos votos. Aí eles se reúnem todos num lugar, né? Os que apoiam um candidato, os que apoiam um partido, e ficam ali naquela concentração. Então, respiram política e eleição o dia inteiro. Mas para mim sempre era dia do Senhor, né? Antes de ser dia de eleição, era dia do Senhor. E o Gileno, ele ficava um pouquinho ansioso nesse dia. Então, a gente acordava, né? E se organizava para assistir a conferência na igreja. E eu procurava me desligar da eleição nesse dia. Então, eu votava. Quando eu disputei eleição aqui para vereadora, eu votei em mim mesma, né? E
depois fomos para a igreja e as pessoas ficavam mandando mensagem, né? Ah, contando o que estava acontecendo. E aí, como era a conferência geral, a última sessão sempre passava, né? Um pouquinho do horário da apuração. Então, terminava às 5 horas e começava a apuração. E aí, nossa, as pessoas queriam saber onde eu estava. Onde está a Romana? Onde está a Romana? E todo mundo atrás de mim. E o meu celular desligado. E eu não queria entrar naquela ansiedade, né? Eu queria ficar com o meu espírito concentrado e presente no dia do Senhor. E nesse dia, quando eu religuei o celular, depois da última sessão, já tinha passado um tempo, então já tinha apuração, já tinha o resultado de Criciúma, e aí eu recebi a ligação do único empresário que me apoiou, né, que eu considerava uma pessoa muito decente, e que eu sentia que ele jamais esperaria algo que não fosse correto em troca daquele apoio financeiro. E aí eu atendi o telefone e ele me disse que eu tinha sido eleita e me parabenizou. E eu não acreditava, né? Eu comecei a chorar muito e ele disse que tinha sido uma grande votação. Então eu desci o morro da igreja é, e, eu segurei um pouco a emoção, né? E aí quando a gente estava na metade do morro eu não aguentei, assim, o meu choro foi muito alto. E foi um choro de muita gratidão, porque o Senhor sabia, né, do desejo que eu tinha dentro do coração de servir as pessoas através da vida pública, do quão improvável era que aquilo acontecesse, daqueles 8 anos, né, de plantio em que eu tentei, em algumas ocasiões, e com bastante sacrifício e com todo o meu ideal e o meu coração, e aí em 2008 finalmente aconteceu. Então, aqui ao lado já é uma foto em que eu já era vereador na Câmara de Vereadores de Criciúma e o meu mandato de vereadora, ele foi marcado pelos valores que eu cultivava. Então, nós éramos em 12 vereadores e havia poucos que me compreendiam e que me apoiavam. Então, eu era meio que um peixe que nadava quase sempre contra a correnteza, né, do sistema político. E claro que isso não é fácil, né? Era sempre desafiador. E por conta desses valores, felizmente, eu tinha muitas pessoas, cidadãos, algumas de partidos, mas muitas que não tinham filiação partidária, que não pertenciam a nenhum partido, mas que também cultivavam, se identificavam com aqueles valores e que me apoiavam. Então, eu tinha um bom respaldo da sociedade, das pessoas, né? E eu tinha uma posição muito clara com relação à corrupção, né? Ao uso do dinheiro público. Eu tinha uma posição muito clara em todas as pautas que vinham para a Câmara de Vereadores para votação. Então, de certa forma, tanto a sociedade quanto a imprensa, quanto o prefeito, nós éramos oposição muito franca, né, muito clara, porque nós tínhamos valores muito diferentes, a nossa forma de fazer política era muito diferente. Então, a minha posição era muito clara, assim, antes de sequer vir um assunto para votação na Câmara de Vereadores, as pessoas já sabiam como eu ia votar e ia me posicionar. Então, muitas vezes eu me posicionava e eu era minoria, mas a minha posição incomodava alguns segmentos, incomodava o prefeito, a ponto de algumas vezes em alguns temas, como, por exemplo, da discussão do plano diretor, né, que, para mim, dentro do que eu acredito, né, sobre a criação, a nossa mordomia para com a terra e o nosso dever, né, de procurar fazer com que todas as pessoas, ou as pessoas tenham, na maior medida possível, acesso
a qualidade de vida, né, em todas as partes da cidade, que haja organização e planejamento. Então, a minha posição no plano diretor era muito clara, e alguns segmentos da economia, né, que tinham interesses que iam, às vezes, na linha contrária à qualidade de vida, eles vinham me... Foi muito interessante, né? Um desses segmentos mandou um representante falar comigo, e ele disse, olha, Romana, a gente sabe que nós temos a maioria na Câmara de Vereadores, então nós vamos conseguir aprovar o que nós queremos. Mas é muito ruim que tu mantenhas a tua posição, porque a sociedade, uma parte da sociedade te acompanha, né? Então, mesmo que a gente consiga aprovar, fica um desgaste para a gente muito grande. Então, a gente queria saber se a gente pode te apoiar de alguma forma, te ajudar. Daqui a pouco vai ter eleição, para que, né, já que a gente vai aprovar de qualquer jeito, tu não vais conseguir, e que se tu puderes, então, ter, né, a posição da maioria. E eu disse, olha, vocês, eu até fico um pouco admirada de vocês virem falar comigo, porque vocês me conhecem e sabem que é mais do que ganhar ou perder, né? É defender aquilo que eu acredito é o que é uma vitória para mim, é o que é o mais importante, né? Então, seria muito bom se as pessoas, mais vereadores, pudessem apoiar, né, o que eu apoio, né? Buscando um plano diretor que privilegie qualidade de vida, e que também dê oportunidades ao crescimento econômico, né? Mas que isso não seja um obstáculo para a qualidade de vida. E aí eu disse, então, eu fico até admirada de vocês, né? De vocês virem falar comigo, porque eu não flexibilizo os meus valores, né? Eles são inegociáveis. E então, essa foi uma situação em que eu era raro que isso acontecesse, porque muito antes, os outros vereadores às vezes ficavam até o último momento, alguns, né, decidindo o que fariam, como votariam. Tem muita negociação nos bastidores, e para mim era muito simples, muito claro, e eu deixava a minha posição muito clara, né? Quando vinham temas para a Câmara de Vereadores, eu não ficava ali entrando num jogo de negociação, não, eu sempre deixava claro que eu iria votar de acordo com os meus valores. Aqui, de novo, né, o combate à corrupção nesse mandato foi algo muito intenso para mim. Então, eu fui relatora de uma CPI, e nós acabamos identificando muito desvios de recursos em muitas ruas da cidade, que pretensamente a prefeitura usou dinheiro para asfaltar, para pavimentar, e as ruas não tinham, ainda estavam com lajotas, né, e com uma pavimentação ruim, e era muito dinheiro. Então, o meu relatório, ao final de muitos meses de trabalho, um dia eu vou contar para vocês também, porque eu não quero me estender demais, como foi o trabalho da CPI, mas, em resumo, como relator, eu era responsável por conduzir a investigação, né? Então, eu pedi muitos documentos à prefeitura, e todos os vereadores, eles têm o direito de pedir, e a prefeitura tem o dever de fornecer informações, porque o vereador deve fiscalizar o executivo aqui no Brasil. E então eu precisava ter documentos para ver se havia irregularidade, se havia mau uso do dinheiro público nesse programa de pavimentação de dezenas de ruas da cidade, eram muitos milhões. E aí eu pedi informações específicas e a prefeitura me mandou muita coisa, muitas páginas. Eu não sei o que se passava na cabeça deles, eu não tenho como afirmar. Na época, eu cheguei a pensar que talvez eles pudessem ter me mandado tantas coisas assim, para talvez eu não conseguir fazer sentido ou encontrar as informações que eu precisava. Porque eram mais de 10.000 páginas de números, de relatórios, de prestação de contas, e sem ordem,
sem um índice, né, que identificasse onde estavam as coisas. Então, quando eu recebi, eu não conseguia nem levar todos aqueles volumes para minha casa sozinha. E eu me senti um pouco sobrecarregada, não conseguia pensar por onde começar, né, o trabalho de investigação. E eu não tinha uma grande equipe. Era eu, o Gileno e mais um funcionário do meu gabinete. Então, uma noite eu estava com o Gileno, a Martina já tinha ido dormir, era pequenininha. Eu acho que nessa época eu ainda amamentava ela. E era 1 da manhã e eu estava muito desanimada, com aquelas pilhas de papéis na minha casa, sem saber por onde começar. E aí eu e ele fizemos uma oração. E aí eu abri um dos volumes, cada volume era mais ou menos grosso, assim, eu abri um dos volumes e a prestação de contas do asfalto, né, da pavimentação, tinha o nome de várias ruas naquela página. E uma das ruas era uma rua perpendicular a onde eu cresci. Eu andava de skate naquela rua, eu jogava futebol, né, com meu irmão. Então eu conhecia o nome daquela rua, eu brinquei muito ali. E era perto de onde a minha mãe ainda morava. Então a minha mãe morava numa rua perpendicular. E eu tinha acabado de visitá-la. E eu sabia que naquela rua ali não tinha sido pavimentado. Ela ainda era de lajotas. E eu disse, Gileno, aqui eu sei que tem um problema. Aqui no relatório da prefeitura, na prestação de contas, diz que foi usado asfalto até a camada, né? Diz o trabalho que foi feito, tá aqui, ó. E também o comprimento da rua. E essa rua não é tão comprida assim. E eu estive lá há poucos dias na casa da minha mãe e a rua não está assim. Então, no dia seguinte, nós fomos lá cedo, muito cedo. A gente esperou o dia clarear, muito cedo, 6, 6:30 da manhã, a gente foi, fizemos fotos e realmente nós medimos a rua, a medição da rua estava super estimada e também ela não estava pavimentada. Por ali nós começamos uma rua, outra rua, outra rua, outra rua, outra rua. Resumindo, depois de meses de trabalho, nós identificamos, junto com o Ministério Público, que realmente tinha havido desvios de recursos. Na época, aquilo me deixava muito indignada. E eu fui uma vereadora muito combativa. E o resultado do nosso trabalho acabou no indiciamento de funcionários da prefeitura e até um secretário de obras, que era o secretário de obras do prefeito. Não chegou até o prefeito. Naquela época, não sei, né, se depois da Lava Jato, se fosse outro momento, anos à frente, aqui no Brasil, talvez tivesse tido mais consequências, mas, ok, algumas pessoas foram responsabilizadas. Bom, por que eu estou contando isso para vocês? Então, na época, um dos valores que me moveu, né, era a busca pela verdade. Eu lembrava do lema das moças, defender a verdade e a retidão. E eu gostava muito, né, de ler sobre o rei Benjamim e como ele trabalhava, né, para se sustentar, e ele era justo, né, ele era correto. Então, a corrupção era algo que me indignava muito. E quando o resultado da CPI, né, apontou para o indiciamento, aquilo foi para o Ministério Público e depois para o Judiciário, alguns anos depois foi julgado na Justiça e algumas pessoas foram responsabilizadas. Bom, há 2 anos, há cerca de 2 anos, na véspera do Seminário Sul-Americano de 2022, eu estava no auge do estresse organizando junto com o Gileno e Renan e mais um comitê, o seminário que seria na Argentina, e eu tenho bem pouco tempo para entrar nas redes sociais, muito pouco tempo, né? Apesar de que eu preciso usar também por conta do meu trabalho. Mas eu tenho, nossa, pouco tempo. E então, há 2 anos, assim, eu estava entrando no meu Instagram pessoal 1 vez por semana, talvez, para olhar rápido as mensagens, responder o que eu conseguia, né? E
e sair, no máximo uma vez por semana, por falta de tempo mesmo. E aí eu abri uma das mensagens muito rápido e alguém tinha me escrito algo sobre o marido que estava preso, que tinha sido preso, porque tinha sido responsabilizado naquela CPI da qual eu fui relatora. E eu sei que nós fizemos um trabalho muito sério e que realmente tinha havido corrupção e mau uso do dinheiro público. E na época que fui vereadora, eu só queria a justiça, né? Eu queria muito a justiça e eu ficava, como eu disse, muito indignada com a corrupção. Mas muito tempo passou, e aí quando eu li essa mensagem dessa pessoa há 2 anos, eu ainda sentia, né, o desejo e sinto de ver a justiça no mundo e que não haja corrupção, porque isso tem consequência para os filhos de Deus que mais precisam, que estão em situação de maior vulnerabilidade. Eu sei que todo agente público um dia vai responder perante o Senhor, vai responder perante Deus. Como ele usou a, a cadeira onde sentou o poder de decisão e recursos públicos que são, sim, sagrados. Como usou? Se usou corretamente, ou se usou para se beneficiar pessoalmente. Então, é algo que ainda hoje, sim, mexe comigo. Mas, depois de tantos anos e cabelos brancos, né, e um pouco mais de compreensão da vida, apesar de saber que, sim, que havia tido corrupção, tinha sido comprovado e de continuar querendo a justiça, mas eu consegui sentir também compaixão daquela pessoa. E eu me senti triste, eu queria que não tivesse acontecido a corrupção, para que não tivesse havido a prisão. Então, o valor cristão da compaixão se fez mais presente agora. Se eu tivesse uma outra oportunidade de servir na vida pública, certamente eu levaria o desejo pela justiça, o combate à corrupção, que para mim ainda são valores muito importantes, né? Mas eu também poderia sentir mais fortemente, acredito que a compaixão. Me sentiria mais triste, como eu me sentia há 2 anos. Fiquei muito triste de saber, né, que aquela pessoa estava presa. E eu imaginei como o Pai Celestial e o Salvador, eles ficam muito tristes quando a gente sofre a consequência dos nossos erros, né? Porque não é o que eles gostariam para a gente. Então, eles ficam tristes pela consequência e pelo erro. Bom, aqui foi num debate, a prefeitura de Criciúma em 2012 foi minha última eleição. Eu não fui eleita. Um dia eu vou conversar com vocês também sobre essa eleição. Foi uma eleição muito dura, muito difícil, e ela foi anulada, porque esse candidato à minha direita, à minha esquerda, que está de terno preto, ele tinha sido prefeito, que era meu opositor, né, enquanto eu fui vereadora, e ele, por causa de uma outra condenação que ele tinha, a eleição foi anulada porque ele não podia ter sido candidato, né? Então, tinha uma lei no Brasil chamada Lei da Ficha Limpa. Então, essa eleição foi anulada. Muitas histórias para contar. Um dia a gente conversa mais sobre. Inclusive, a Martina tem um pedaço nessa eleição aqui. Tem algo, foi uma eleição muito diferente, assim, muito marcante. Depois, quando eu assumi finalmente como deputada federal no Congresso Nacional, e eu comecei o mandato, assim, eu tinha esperado tanto por aquele mandato, né? E na época eu era a única membro da igreja no Congresso, Moroni Torgan já tinha sido deputado federal, então eu tinha muita vontade de trabalhar e fazer as coisas, e em pouco tempo, assim, já tinha conseguido endereçar ou participar de debates importantes, discussões importantes, assegurar recursos para o meu estado, né, de Santa Catarina, e o mandato estava indo muito bem, assim, já eu estava me sentindo
a vontade já em Brasília, conhecia já o caminho dos ministérios, né? Já sabia, já tinha um plano, uma visão do que eu queria fazer. Bom, o que aconteceu? Como eu era suplente, antes do tempo, antes de terminar o mandato, o titular da cadeira, que ficou um tempo como secretário de Educação em Santa Catarina, ele se desentendeu com o governador e aí voltou a ser deputado federal. E aí, de repente, eu tive que sair, né, para ele voltar a assumir a vaga, porque eu era suplente. Nossa, eu fiquei muito triste. Eu dizia, Senhor, mas por que eu esperei tanto por isso, né? A primeira vez que eu fui candidata a deputada federal foi em 2002. E aqui eu estava assumindo quase em 2012, né? Quase 10 anos, depois da segunda eleição. E eu queria fazer tantas coisas. Eu queria levar aqueles valores cristãos da restauração, né? E eu queria defender as bandeiras que parte da sociedade de Santa Catarina tinha me votado em mim para que eu pudesse representá-los lá. Então eu fiquei muito desapontada, me doeu muito, assim, foi um trauma mesmo. Quem já participou da vida pública sabe como é difícil perder uma eleição, mas aqui foi diferente, porque eu não perdi a eleição, mas não fui eleita, eu fiquei suplente, tive uma votação muito forte. Quase fui eleita. E aí, quando eu finalmente assumi, né, como dar, dizem no Brasil aqui, um doce para uma criança e depois tirar. Foi assim. Nossa, eu fiquei sem entender. E por muito tempo eu fiquei sem entender e perguntando por que, Senhor, então, que eu assumi por um tempo, se eu não consegui terminar o meu trabalho lá. Até que eu tive a resposta. Alguns anos depois, bom, quando a gente assume como deputada federal, ou deputado federal aqui no Brasil, a gente fica, né, na galeria dos deputados, a gente ganha uma carteira de deputado, e isso é em Brasília. E lá no Congresso, assim, tem um certo valor, né? Tem uma liturgia, né? E aí, anos depois, a presidência da área Brasil me disse que o Helder Christofferson gostaria muito de visitar o vice-presidente da República. Deixa eu mostrar aqui para vocês, esse aqui. Eu tinha algum contato com ele, de quando fui deputada, nós conseguimos marcar a audiência, uma reunião com o presidente, o vice-presidente naquela época. E o Ney Garcia, que é da Comunicação do Brasil, ficou super feliz, né? Eu fiquei muito feliz também, porque eu não estava mais deputada, eu já estava trabalhando, né, como empreendedora, mas mesmo assim consegui, né, retomar alguns contatos e conseguimos agendar. Um ou dois dias antes da audiência, o gabinete da vice-presidência me ligou. E quando eles me ligaram, aquele dia eu acordei com um sentimento muito estranho, né? E eu disse para o Gileno, eu estou com o pressentimento de que eles vão cancelar a audiência. Naquele dia me ligaram e cancelaram a audiência com o vice-presidente Michel Temer. Eu fiquei arrasada, triste, triste, triste. E eu disse, Senhor, por que de novo? Eu já não estou mais ativa na vida pública, né? E eu me esforcei muito, usei os meus contatos para conseguir essa audiência. E era importante, era a primeira vez que um apóstolo visitaria um vice-presidente. E, nossa, eu chorei de tristeza. Chorei muito, assim. E aí, fiquei sem entender. Bom, aí eu avisei a presidência diária, avisei o Ney Garcia, ele ficou triste, arrasado também. Horas depois ele me ligou e disse, Irmã Romana, o Helder Christofferson gostaria de visitar o Congresso Nacional mesmo assim, é possível? Aí eu disse, sim, a audiência com o vice-presidente seria na sexta-feira. Aí ele disse, seria possível ele visitar o Congresso na sexta-feira? Bom, eu já não estava mais no Congresso Nacional, mas com a minha carteira de deputada, ex-deputada, né, e
Bottom, que está ali na foto, né, de deputada, tipo Bottom da Sociedade de Socorro, eu posso ir ao Congresso Nacional, entrar, circular, tem acesso, eu tenho acesso, qualquer outro ex-deputado tem acesso, com bastante facilidade, é reconhecido ainda como ex-deputado. Então, por isso ele pediu, tu poderias acompanhar o Helder Christopherson nessa visita? E eu disse, olha, não vai ter sessão na Câmara Federal, então vai estar sem movimento, mas se ele quiser mesmo assim, e ele disse sim, ele gostaria mesmo assim. Bom, nós fomos visitar, eu levei a Martina comigo para me acompanhar, o Gileno estava trabalhando, eu também, mas nesse dia, né, eu fui com ela, e foi muito especial, estava ele, a esposa, Citer Christopherson, o Helder Costa, Ney Garcia, e nós fizemos toda a visita, de fato, tivemos acesso, né, porque eu ainda tinha o direito de estar ali e andar como uma ex-deputada, e aí, finalmente, ele disse que gostaria de ir no plenário, onde acontecem as votações. Estava fechado, aí eu fui lá, conversei, pedi, falei com eles permitiram. E nas galerias acima, as pessoas visitam nas sextas-feiras, né? Então, tem tours de visita. Fica um corredor em cima, assim, de onde os deputados votam, né? Então, dá para ver lá de cima. E aí vai grupos de estudantes e tal. Bom, nós fomos no floor, né? No plenário mesmo, né? Lá onde ficam as mesinhas, né? E a tribuna e tal. As pessoas que vão nesse tour, elas olham lá de cima. E aí nós estávamos ali no meio, né? Tinha alguém da Câmara nos acompanhando também, da Câmara Federal, e o barulho das pessoas conversando lá em cima, né? Expliquei para o Helder Costa, o Helder Christopherson, o painel de votação, como a gente votava, né? Na mesa ali, como dava presença e tal. E daí eu esperava que ele deixasse uma bênção apostólica, né? E ele sentiu de fazer. E eu fiquei muito feliz. E aí eu perguntei para o segurança que estava nos acompanhando se ele podia fazer uma oração. Aí o segurança disse que sim. E antes tinha muito barulho das pessoas conversando em cima, né, do tour, quem estava fazendo o tour. E aí quando ele, né, perguntou então se podia, aos pouquinhos assim, mas em segundos, as pessoas foram saindo lá de cima, saindo. E aí, quando ele começou a fazer a oração, não tinha mais barulho nenhum. E ficou um silêncio dentro do plenário do Congresso Nacional, e a gente só ouvia a voz dele e a oração dele. E foi muito, muito, muito. Foi uma experiência espiritual muito forte. E as coisas que ele disse, o que ele pediu ao Senhor e a bênção que ele deixou, eu tenho certeza, Helder Costa, Ney Garcia, que teve consequências para o nosso país logo depois, um tempo depois. E foi muito, muito especial. Bom, eu voltei para Santa Catarina, né? Fiquei muito feliz de ter podido acompanhar um apóstolo no Congresso Nacional, mesmo não sendo mais deputada. E aí veio a resposta, né? Porque anos antes eu assumi como deputada federal, o trabalho estava indo muito bem, e quando as coisas estavam acontecendo, eu tive que sair. E eu perguntei, Senhor, por quê? Então, por que que eu assumi? Por que assumir como deputada, né? Se eu não pude continuar o trabalho até o fim do mandato. Então, nesse dia, eu tive a resposta, porque como ex-deputada, eu pude acompanhar um apóstolo de Jesus Cristo e acompanhá-lo dentro do plenário, para que ele lá deixasse uma bênção apostólica. Então, eu vi que o Senhor, assim, ele tem os caminhos dele, os propósitos dele, e às vezes coincidem com os nossos, e às vezes não, mas os dele são sempre mais elevados. E, de novo, assim, né, lá eu pude, mais uma vez, levar, né, os valores da restauração. Está ali a Martina,
Aqui, como deputada federal, eu acompanhei no Supremo Tribunal Federal, quando a Lei Maria da Penha, né, ela foi revisitada para que o Ministério Público pudesse iniciar uma denúncia, né, de mulheres vítimas de violência que às vezes não tinham coragem de denunciar os seus agressores. Então, eu tive a oportunidade de também levar, né, valores que são valores nossos, né? Nós sabemos através da nossa fé que um relacionamento entre homem e mulher, né, através da proclamação à família, ele deve acontecer com respeito, com amor não fingido e com um apoio, né, e que nenhum é superior ao outro. Aqui nós tivemos a oportunidade de visitar o vice-presidente Michel Temer e junto com a ex-deputada estadual de São Paulo, Damares Moura, e mais um deputado federal, Brian Green, e algumas pessoas que Fábio Nascimento, né, que é da J. Reuben Clark, para levar a ele o tema da liberdade de religião e crença, que é um valor tão sagrado para nós. E o vice-presidente Michel Temer escreveu um artigo, acho que foi para o Estado de São Paulo, um dos jornais de maior circulação do Brasil, sobre liberdade religiosa, logo depois da nossa visita. Aqui eu tive a oportunidade de participar como ex-deputada de representando, né, fazendo parte de um grupo de parlamentares do mundo, de uma academia de verão da Universidade de Oxford sobre lei e religião. E pude levar o valor da liberdade de crença, né, que para a gente para todos é importante, até para os que não creem, porque é a liberdade de nós agirmos e acreditarmos, adorarmos ou não acreditarmos, de acordo com os ditames da nossa consciência. E para finalizar, agora estou terminando. Quando eu assumi como secretária de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Vocês estão me vendo chorar aqui. A Mariá, quem conhece a Mariá, levanta a mão. Quando eu fui convidada para ser secretária de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação, foi em 2018, né? Eu já estava um pouquinho afastada, assim, da política, até foi uma surpresa. E foi uma oportunidade, nossa, muitos aprendizados, muito intensa. Um dia também vou poder falar, quem sabe, mais para vocês, assim. Houve coisas, eu vivi algumas coisas que eu jamais imaginei que viveria. Aí eu convidei a Mariá, que era minha presidente da Sociedade Socorro, para ser minha chefe de gabinete, porque eu sabia da capacidade dela e eu sabia dos valores que ela tinha. E eu sabia que nós íamos estar administrando alguns milhões de reais e que ela ia me ajudar a fazer com que esses recursos fossem usados especialmente nessa secretaria que iria servir as pessoas mais vulneráveis do estado de Santa Catarina. E aí ela veio e foi muito importante tê-la. Por que que a gente está chorando aqui? Eu vou pedir agora para o Renan, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, Renan. Se eu não conseguir, aí o Renan vai compartilhar alguns vídeos de segundos aqui rapidinho e eu vou explicar por que que eu estou chorando. Não consigo, Renan. Eu vou parar o compartilhamento e aí eu vou te pedir para... Eu vou pedir para colocar esses vídeos para mim. Deixa eu tentar aqui, peraí. Deixa eu voltar um. Vamos lá. Não estou conseguindo reproduzir a mídia. Tu queres ver se consegues, Renan? Ou deixo à disposição, a gente coloca depois ali no WhatsApp, ou a Dani posta até no nosso canal do Instagram, talvez. Aí eu explico o que são esses vídeos aqui, tá? Certo. Deixa eu só testar. Queres testar aí? Então eu vou parar de compartilhar. Ok, eu acho que consigo. Só um minuto.
Então, enquanto o Renan vê se consegue, vou explicar para vocês. Bom, estava havendo uma crise, né, na Venezuela. E está, na verdade, mas muitos venezuelanos estavam tentando sair da Venezuela e vir para o Brasil. Isso em 2018, no auge, assim. E o presidente, na época, né, que era o Michel Temer, ele de vice-presidente, saiu a Dilma, ele assumiu como presidente. Ele resolveu abrir as fronteiras do país para os refugiados da Venezuela. E só que ele precisava que os estados pudessem ajudar, porque eles estavam vindo pelo norte, por Roraima, e Roraima não tinha condições mais de receber refugiados. E os estados precisavam ajudar a receber esses refugiados, né? Para que eles pudessem ter assistência, ser encaminhados para o trabalho, né? Porque senão viraria uma situação de caos em Roraima. Caos social, né? Uma crise humanitária. Então, o presidente falou com os governos e as secretarias que poderiam ajudar a receber os refugiados da Venezuela eram as secretarias de Estado de Assistência Social, de Trabalho e de Habitação, da qual eu era secretária em Santa Catarina. Resumindo, na época, a maioria dos estados não quis receber refugiados, porque eles pensavam, nós não temos dinheiro suficiente nem para os nossos programas sociais, para as pessoas do nosso estado que estão em situação de vulnerabilidade. Como que nós vamos receber refugiados? Nós não temos recursos para isso. Aí, em Santa Catarina, eu conversei com o governador, conversei com alguns deputados, né? Com algumas pessoas, e eles todos me disseram, o governador confiava muito no meu trabalho, então ele deixou a decisão. Mas o que eu ouvia das pessoas, em geral, era, Romana, a sociedade não vai apoiar, porque porque falta recursos na área social, né, para os catarinenses. A gente não tem dinheiro sequer para atender todos os catarinenses em situação de rua, né? Os casos de violência contra a mulher, crianças que estão em abrigos ou orfanatos. A gente já não consegue atender eles. Como é que a gente vai receber os refugiados? Mas eu sabia que, né, os nossos valores cristãos, eles, mesmo quando a gente não tem a condição ideal, que a gente precisa pensar em como receber, né? Como dividir o que a gente tem, que no caso significava, sim, o Estado de Santa Catarina colaborar. Então, eu e a Maria reunimos a nossa equipe na secretaria, conversamos com eles, e mesmo sem muito apoio da imprensa na época, né? E meio que uma decisão isolada nossa, assim, meio que na contramão do que era o mais popular, nós dissemos para o governo federal que nós íamos ajudar, que nós íamos fazer parte. E junto com um grupo de evangélicos de Balneário Camboriú, inclusive que eram liderados por um pastor que era muito amigo do Carlos Martins, membro da igreja, que já esteve num seminário sul-americano e que fez missão com a esposa em Roraima, ajudando a estruturar um programa de refugiados, dos refugiados da Venezuela. Então, juntos, nós conseguimos receber alguns grupos de refugiados da Venezuela. E aqui tem alguns vídeos curtos de quando nós recebemos esses grupos. Eu não sei se já está conseguindo passar, Renan. São vídeos bem curtos, de poucos segundos. Se não, a gente depois posta lá no Instagram, tá? Eu passo para a Dani, a gente faz um carrossel ali com alguns poucos vídeos. Não deu, né, Renan? Eu vou tentar aqui, só um minuto. Estamos aqui esperando o grupo de refugiados da Venezuela, que está chegando agora de Curitiba, que veio através de um avião da FAB.
tentar outro. Isso, pode colocar o outro. Tenho que voltar. Então, Colocar enquanto data no enquanto YouTube. ele coloca ali, então, esse grupo veio de avião da FAB até, acho que Curitiba, depois eles pegaram o ônibus, e aí chegaram tarde da noite. Acho que eram 3 ônibus que chegaram lá em Balneário Camboriú. E foi muito emocionante. Não sei. Agora sim. Colocar mais um. Seu microfone está desligado. Romana, você falou alguma coisa? Seu microfone estava desligado. Tá? Desse aí, depois pode ir para o último, e aí eu vou encerrar, tá? Depois eu disponibilizo esses vídeos, se for o caso. Ok. São 230 venezuelanos, mais de 60 famílias, numa iniciativa humanitária linda. Chegar. Tá ótimo, Renan. Obrigada, querido. Muito obrigada, que deu certo de compartilhar. É por isso que naquela foto, né, eu e a Maria nos abraçamos, porque nós recebemos aquele primeiro grupo em Balneário Camboriú, depois veio outro grupo, nós recebemos junto com o Exército. E quando eles foram saindo do ônibus, tem mais alguns vídeos ali, de novo, a Maria veio junto no ônibus. Ela estava exausta, porque ela foi para Roraima. E ela sempre com aquele ânimo, aquela disposição de servir, e ela foi alguém que me deu muita força para que eu pudesse, né, através de uma política de Estado, uma decisão de Estado, mesmo que não fosse, não encontrasse muito respaldo naquela época, mas que eu tomasse a decisão difícil de que sim, o Estado de Santa Catarina ia recebê-los. E ela foi muito importante para que eu tivesse coragem de fazer o que eu sabia que era o certo, era o que Jesus Cristo faria. E quando ela chegou no ônibus, ela tinha ido para Roraima, ela estava muito cansada. E eles desceram, né, famílias, mães, filhos, que tinham deixado tudo e que estavam ali com uma bolsa, uma mala. A Maria desceu junto com eles. E aí ela desceu do ônibus e ela me abraçou. De novo, eu sabia que a gente tinha feito a coisa certa, né? E então, depois, só para terminar, alguns meses depois, esses irmãos da Venezuela, né? Especialmente os homens que tinham já entrado no mercado de trabalho, vários deles, assim, felizmente, através da ajuda dessa outra igreja, desse pastor, e da Secretaria Municipais de Assistência Social e da Igreja de Jesus Cristo, muitos foram encaminhados para o mercado de trabalho e puderam começar uma nova vida em Santa Catarina. E pouco tempo depois, a imprensa, que no começo não era favorável à vinda deles, foi e mostrou na televisão, em alguns jornais,
importantes, alguns deles, né, que já estavam trabalhando, e falou com os chefes deles. E os chefes dizendo o quanto eles eram esforçados, o quanto eles eram bons colaboradores, bons trabalhadores. E mesmo sem saber a língua, né, o quanto eles estavam fazendo o seu melhor e estavam contribuindo para a economia de Santa Catarina dessa forma. Então, eu sou muito grata por ter podido servir na vida pública, e eu só vou compartilhar mais aqui uma foto, ter podido servir na vida pública e ter podido aplicar os valores cristãos, né, como cidadã e como vereadora, como deputada, como secretária de Estado, mas como cidadã também, porque sempre tem oportunidades de a gente servir e contribuir. Não precisa necessariamente a gente apoiar um candidato, trabalhar com um candidato, ou ter um cargo eletivo, ou trabalhar na esfera pública como a nossa profissão. O Helder Christofferson falou algo, eu vou repetir: façam o que vocês puderem, se envolvam, né? Mesmo como bons cidadãos, porque assim a gente vai estar fazendo a diferença nesse mundo que precisa tanto e ajudando a prepará-lo, né, para a segunda vinda. Hoje eu sou empreendedora, mas eu posso usar um pouco desse amor que eu tenho por, né, pela vida pública e esses ideais com vocês. Eu vejo em vocês tanta esperança. Então, a missão da Fundação Roble para mim, né, ela me mostra também que tudo tem um propósito, que os anos que eu atuei na vida pública e depois, né, eu parei, hoje eu tenho uma atividade no setor privado, mas, nossa, não foi em vão, né? Quando eu visitei o congresso com o Helder Christofferson e tantas outras oportunidades que eu tive de servir, e agora eu vejo em vocês esse potencial e essa visão de futuro, né, de ver vocês servindo, me faz ter certeza de que a gente precisa continuar o nosso trabalho e a nossa missão como fundação. Então, caprichem nos capítulos. Hoje eu sou empreendedora no segmento de alimentos saudáveis, orgânicos. E como empreendedora, eu também posso aplicar valores cristãos, né? Então, tanto na mordomia para com a terra, para com o nosso corpo, e também nós procuramos praticar comércio ético e que apoia comunidades como essas comunidades tradicionais ou povos indígenas, né, da Amazônia, que através do que a gente compra deles, através de negócios sustentáveis e comércio ético, eles também têm acesso à dignidade e ajudam a cuidar da floresta. Então, sempre é possível a gente levar esses valores para a sociedade, né? E a gente, em qualquer instância, no setor público ou privado, nós sermos bons cidadãos. Então, espero que essas experiências que têm tanto valor para mim, que elas tenham tido algum proveito para vocês e que vocês possam levar esse desejo que vocês têm no coração, apresentem para o Senhor. Conversem sempre com Ele, da vontade que vocês têm de servir. Eu sei que esse ano tem Robles que vão ser candidatos, né? E eu oro para que vocês tenham êxito e possam aplicar os valores cristãos e ter cargos eletivos. Nós precisamos de vocês, né? Seja agora ou seja depois, né? Se não forem disputar uma eleição, exerçam esses valores, apliquem esses valores na hora de escolher em quem votar. Mas sejam bons cidadãos e participem. E é isso que eu deixo com vocês. Muito obrigada. Mano, acho que se a gente pudesse, todo mundo estava aplaudindo aqui. E acho que ano que vem precisa ter outra conversação como essa para contar as outras histórias que não deu tempo, né? A gente tem algumas perguntas aqui no chat, Romana. A Patrícia fez duas perguntas. Eu vou juntar as duas numa só. A primeira é: quais suas dicas para quem tem o desejo de se candidatar e não tem dinheiro? E sua opinião a respeito do envolvimento dos membros da igreja na vida política. Você acha que é importante? Por quê? Tá.
Então, vamos lá. A primeira pergunta. Hoje, as redes sociais, elas são muito importantes para comunicação, né? Na minha época, não ter dinheiro, né? Isso há 30 anos, quando eu comecei, 25 anos, as redes sociais no Brasil, elas estavam só, mal existiam, então não dava para contar com elas. E aí, sem dinheiro para fazer campanha, né, com muitas pessoas levando material, campanha em rádio e TV, era muito difícil. Era muito difícil levar a mensagem para as pessoas. Então, na época, o meu aliado foi em Fusca Rosa, né? Eu subia nele e usava um microfone para falar com as pessoas sobre as minhas ideias. Mas hoje tem as redes sociais. E o excesso de informação nas redes sociais também é um desafio, porque como fazer a mensagem de vocês chegar? Então, vocês precisam, por algum tempo, ter uma mensagem coerente e inteligente, que consiga ir deixando claro quais são os valores de vocês, né? Para que as pessoas possam se identificar com eles. É necessário também, né, procurar um partido político que não vai ser perfeito, não vai encaixar perfeitamente com os nossos valores. Mas a gente, no Brasil, precisa de um partido político, né, para disputar a eleição. Então, aquele que mais tem afinidade ou que está mais próximo dos valores mais importantes para a gente. E aí se envolver com o partido, né? Aparecer, comparecer, participar das reuniões, das atividades que forem feitas, dos projetos, participar com antecedência. Isso foi algo que eu fiz por muitos anos antes de eu ser eleita pela primeira vez. Foram muitos anos participando de reuniões em comunidades, participando de projetos comunitários, me envolvendo, comparecendo, né? Então, assim como na natureza, é necessário um plantio. Para mim, foi. Hoje, no Brasil, por exemplo, nas 2 últimas eleições, algumas pessoas se elegeram só conseguindo usar bem a comunicação nas redes sociais, né? Eu acredito que algumas dessas pessoas já tinham uma participação comunitária, uma participação voluntária e cidadã antes. Outras tinham até uma profissão, né, uma atuação diferente, e através da comunicação em mídias digitais conseguiram ter êxito. Então, conversem com o Senhor, abram o coração de vocês, digam que vocês têm esse desejo no coração, falem dos desafios, se aconselhem com Ele, e a inspiração virá. E eu posso dizer uma coisa para vocês, eu era alguém muito improvável para sequer participar do processo político, para sequer poder ser candidata pelo partido que eu fui, que era um partido um pouco mais conservador, na época era considerado um partido de elite, né? E eu não era alguém de família tradicional, família política, e tampouco que tivesse dinheiro. Então, resumindo, eu era um peixinho fora d'água quase sempre, assim. E era sempre muito improvável, e nunca foi fácil para mim, né? Mas aconteceu, né? Algumas vezes não do jeito que eu gostaria, ou pelo tempo que eu gostaria, ou quando eu gostaria, mas a maneira é no tempo do Senhor. E eu vejo, né? Hoje eu vejo, depois de muitos anos, propósito nisso. Então é o que eu aconselharia, mas compareçam, se envolvam, participem. Porque ainda que vocês não venham a ser eleitos, talvez, ao participar, alguém se elege que vai ter afinidade com vocês. E quem sabe vocês vão poder trabalhar com essa pessoa. E poder fazer com que esses valores cristãos possam ser usados através de projetos de pessoas que vocês podem vir a apoiar, ou com quem vocês venham a trabalhar. O Gabriel Saez, ele não se candidatou e foi eleito a um cargo público, mas ele atuou na vice-presidência da Argentina, né? Ele contribuiu muito com as ideias dele, né? Com os valores cristãos. Então, compareçam e participem. Pertençam, né? Pertencimento, pertençam a um grupo, a um projeto. Então, comparecer, pertencer, e aí falar com o Senhor, tá? De novo, abram o coração para Ele. Ele vai entender vocês.
E sim, é muito importante os membros da igreja participarem do processo político. E eu até vou passar depois para a Dani para a gente fazer um post, uma citação da igreja a respeito disso. A igreja não vai apoiar oficialmente nunca um candidato A, B ou C ou um partido político, né? E não deve mesmo, porque a igreja é apartidária e porque todos são filhos de Deus e são bem-vindos no Evangelho de Jesus Cristo, todos, mas nós somos incentivados a sermos bons cidadãos, atuantes, ativos, participativos e que participemos do processo político também. Então, eu vou pegar exatamente a citação para que eu não incorra em erro com nenhuma palavra para a gente fazer um post, tá bom, Dani, sobre isso. Mas se é importante, muito, muito importante. E aí, nós precisamos de vocês levantando as vozes em prol desses valores, né? Valor da verdade, da honestidade, da integridade, da tolerância, do respeito, da liberdade religiosa, da liberdade de crença. Nós precisamos muito. Uma Ótimo. última pergunta, Renan, para a gente não passar das 9h30? Tem duas perguntas aqui que eu vou juntar. Fala mais sobre a vida pessoal, né? Que conselho você dá para hábitos, ideias que ajudam naqueles momentos difíceis que mesmo você fazendo tudo que você acredita que é certo, as coisas não dão certo para você? E como equilibrar tudo isso com a vida em família, maternidade, o serviço na igreja, etc. Olha, pode chorar, eu chorei muitas vezes. E, e eu me permitia, né, sentir mesmo e falar com o Senhor, e ao templo, e dizer, Senhor, por que eu estou fazendo a minha parte? Tu sabes os desejos do meu coração. Eu estou tentando, né, e por quê? Por que que eu tenho esse desejo dentro de mim? E se né, não vai acontecer, se não é para acontecer, busquem as respostas com ele, né? Conversem com ele, se aconselhem com ele, chorem, mas não desistam. E o mais importante não é ter êxito, ser eleito, ter um cargo público, não. O mais importante é que vocês tentem, façam o seu melhor, mas que não deixem que haja desequilíbrio ou que qualquer coisa prejudique a nossa maior responsabilidade, né? Como pais, como mães, e como filhos de Deus, como discípulos de Jesus Cristo. Isso, tudo mais pode dar errado, isso não pode. Nossa, as pessoas às vezes veem a trajetória de uma pessoa, podem pensar, ah, nossa, mas ali deu tudo certo, né? E eu não sei, eu acredito que a gente tem uma visão limitada, né? Porque geralmente as pessoas não gostam de contar e relatar das dores, né? E das lágrimas, mas eu acho que existe, na maioria dos casos de sucesso, de êxito, que a gente não enxerga. Na minha trajetória, que eu nem digo que é de sucesso e de êxito, para mim é uma trajetória de muito aprendizado. Nossa, sem dúvida, é o que eu chamo. A minha trajetória é de muito amadurecimento e de aprendizado. Então, para mim, tem um valor inestimável. Mas eu não vou dizer que é uma trajetória de sucesso, porque teve muitas derrotas, muitas lágrimas, muita dor, muita frustração. E muitas experiências gratificantes e extraordinárias também, né? Então, a vida é assim que a gente aprende, é assim que a gente fortalece. E um dia, se não nessa vida, mas esse desejo de servir e o esforço e tudo que vocês tentaram, se não puderem colocar em prática aqui, vamos ter outras oportunidades. Eu sinto isso muito fortemente, muito, muito, muito. Por isso que eu digo, conversem com o Senhor, tentem, façam o que vocês puderem agora, não preterindo, né, não colocando em risco de jeito nenhum a saúde espiritual de vocês
e da família. Isso é prioridade absoluta. E essa é a régua do sucesso. Esses dias eu estava vendo algum discurso da igreja e eu preciso achar, porque eu gostei demais, devia ter tomado nota, de alguém dizendo que sucesso não é quando um empresário bem-sucedido, né, com uma conta bancária bem positiva e que tendo alcançado, né, muitas conquistas e realizações, né, nessa vida na sociedade, que o sucesso mesmo para esse líder que estava falando era um pai ou uma mãe esforçados e que estavam perseverando no caminho do convênio e conseguindo ensinar os seus filhos a prosseguirem no caminho do convênio. Então, nessa vida, essa é a principal e a única régua de sucesso que realmente vale, né? Na hora que essa passagem terrena terminar, essa é a régua de sucesso que vale. E mesmo assim, não significa que vai estar sempre em alta a nossa vida espiritual e sempre harmonia no lar e na família, né? Porque até a gente, às vezes, tropeça, né? Mas o que nós estamos nos tornando com esse processo? Nós estamos conseguindo chegar mais perto de Deus, nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo, apesar desses tropeços? Essa é a régua de sucesso nessa vida. Esse é o êxito que realmente importa. Esses desejos que vocês têm de servir, essas tentativas, não vai ser em vão aqui, nessa terra, nessa vida, e ainda assim, eu acredito, eu tenho um sentimento de que a gente ainda vai ter oportunidade de dar vazão, se a gente fizer por merecer com esforço, talvez um milênio. Meu sentimento, é o meu sentimento, isso não é doutrina, tá, gente? É um sentimento que eu tenho. Mano, pode responder só mais uma perguntinha, porque mais uma pessoa tem interesse no mesmo tema. E acho que isso é um bom sinal. Simples a pergunta. Você sentiu apoio de seus líderes eclesiásticos locais durante a vida política e de que maneira esse apoio pôde ou poderia ajudar a encontrar o equilíbrio entre a vida pública e a vida espiritual? Essa pergunta sempre aparece quando a gente conversa com membros da igreja sobre participação política, né? A igreja tem uma posição muito sábia, né, com relação à participação política dos seus membros. E é necessário que seja assim, de muita parcimônia, né, de muito equilíbrio. Então, eu não acho que eu não sinto que faltou apoio, sabe? Eu sinto que sempre houve torcida, sempre houve compreensão. Acho que sinto que sempre houve orações dos líderes também. E chegou num ponto que até houve incentivo. Incentivo, sabe? Essa torcida e esse incentivo, muitas vezes eles foram implícitos, assim, eles eram sutis, né? Mas eu sabia que estavam lá. E eles eram, às vezes, expressos para mim, né? E algumas vezes eles passaram a ser tácitos, expressos, realmente verbalizados, né? Eu tive alguns líderes depois, né, de me conhecerem um pouco, acompanharem minha trajetória, de até dizerem, olha, é uma pena, né, que tu não estás mais na vida pública, porque a igreja precisa de pessoas lá. Mas eu entendo que, às vezes, assim, a gente esperaria, né, porque as pessoas à minha volta esperavam, talvez, né, talvez um outro familiar meu, não o Gileno, né, mas acho que a minha mãe, vou dizer aqui, talvez ela esperasse, né, que no começo, bem os líderes locais, assim, minha primeira, segunda campanha, que houvesse assim, uma adesão dos membros da igreja, que eles abraçassem a minha candidatura e fossem pedir voto. Eu não criava essa expectativa.
porque eu sabia que eles talvez não tivessem, né, a compreensão que, que eu tinha, ou não tinham todas as informações, e às vezes os membros da igreja ficam um pouco, eles ficam um pouco reticentes de apoiar qualquer político, porque infelizmente, às vezes a política, ela é sinônimo de corrupção, né? E de mal conduta. Então, às vezes, tem membros da igreja que pensam, não devia se envolver com política, né? Porque é difícil ter político honesto e tal, e de fato, não é a maioria, mas tem pessoas boas lá, que são de outra fé, né? Que têm seus valores também, que também estão se esforçando, também estão tentando. Então, eu compreendia, eu entendia que alguns membros da igreja até não viam com muito bons olhos, porque não tinham a compreensão da importância de participar do processo político, e que tinham esse desgosto com o processo político de forma geral e com os políticos. Então, eu não me incomodava muito com isso. As primeiras eleições foram as que eu via mais incompreensão. E de alguns líderes, assim, essa torcida bem sutil, assim, né, que não era manifestada. E tudo bem. Depois eu comecei a ver, né, mais que essa torcida, ela era mais expressa, um outro líder fora do âmbito da igreja até vinha, participava, e sim, eu ficava bem feliz de ver ou membros da igreja ou um outro líder, sabe, se envolvendo e apoiando, porque afinal de contas, né, eu sentia assim um respaldo, uma força mesmo, né? Então, o que que eu sugiro? Que vocês, se estiverem se esforçando por viver dignamente, de forma que esses líderes locais de vocês os conheçam, saibam das suas intenções, dos desejos do seu coração, que vocês possam dizer, olha, eu sei que a igreja não pode se envolver, né, mas se eu puder contar com as tuas orações, eu agradeço muito. É uma forma de envolvê-los, né? E quem sabe assim, alguns deles se animem também. Falem para eles do porquê, peçam uma entrevista, uma conversa, expliquem a razão, né? E não criem expectativas, aceitem o que vier, de bom grado e de bom coração. E quem sabe, né, além das orações deles, vocês vão poder contar também com o apoio de um ou de outro. Ok, ótimo. Tem algumas perguntas mais, mas infelizmente não vai dar tempo de entrar nelas, senão o debate se estenderia para sempre. Mas então vamos encerrar. Muito obrigado, Romana, por tudo que você falou. E eu quero repetir uma coisa que várias pessoas disseram no chat, que é super inspiradora, a sua palestra aqui. E eu queria também dizer que hoje é um dia especial, né? Quinta-feira de Páscoa, a gente começa esses dias para lembrar algo especial. E eu acho que esse tema, que você falou sobre o serviço, tem tudo a ver com a Páscoa. Porque a Páscoa foi o maior ato de serviço que alguém poderia fazer pelos demais, né? Você falou de várias dificuldades que você enfrentou para dar algo para os demais. E Cristo fez isso. Ele enfrentou as maiores dificuldades para nos dar a maior de todas as bênçãos, né? Eu acho que como cristãos, nós também temos que enfrentar qualquer dificuldade que se aparecer em nossa frente para servir ao próximo. Então, acho que tem tudo a ver essa lição que você nos deu hoje com a Páscoa. Então, muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado, Romano, de novo. Gileno, que nos ajudou aí. Daniela, Álvaro. Vamos encerrar então aqui. Vou encerrar a gravação. Vamos colocar no YouTube. Compartilhem com as outras pessoas para que outras pessoas mais possam ver. Quer falar mais alguma coisa, Romana? Ou só encerramos? Só desejar uma Páscoa abençoada e cheia de propósito, que vocês possam fazer renascer o desejo de servir na vida pública, ou de serem bons cidadãos, tá bom? Que isso renasça em vocês, junto também com essa Páscoa.